Olá, galera do canal Jamil Borges, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de triângulos. O que é um triângulo? Triângulo é um polígono de 3 lados. Ele é um polígono rígido. Um exemplo aqui, esse esquadro é um triângulo. Ele tem 3 lados e 3 ângulos. Então ele é um triângulo e ele é rígido, ele não é flexível, ele é fixo. Ou seja, cada segmento de reta um trava o outro, então ele não tem mobilidade, ele é uma figura rígida. Então, o triângulo é uma figura de 3 lados. Os elementos do triângulo eu tenho o vértice, lados e os ângulos internos. O que são os vértices do triângulo? Vértices do triângulo são os encontros das semirretas. Então eu tenho o vértice A, vértice B e o vértice C. Agora, os lados são as semirretas que formam o triângulo. Eu tenho A, B, C. Então, eu tenho o lado A, B, C. Os vértices, letra maiúscula. Lados, letra minúscula. Tá? E agora eu tenho os ângulos internos. Os ângulos internos são o quê? São os ângulos, as aberturas formadas pelos lados. Então, no vértice A, eu vou ter o ângulo A. Então, eu determino ele porque o A com um acentozinho circunflexo. O ângulo B e o ângulo C. Tá? Que é formado por letras maiúsculas com o sinal de acento circunflexo em cima. Então, o triângulo ele tem os vértices, lados e os ângulos internos. Se eu prolongar os lados, eu também tenho ângulos externos. Então, o interno mais o externo complementaria 180 graus. Outra coisa, a soma desses ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos dos triângulos igual a 180 graus. Então, isso aqui vai acompanhar vocês até o 2º grau, que estiver no ensino fundamental. Isso aqui é regra. A soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Isso vale para qualquer triângulo. Agora, classificação dos triângulos. A primeira classificação é quanto aos lados. Então, quanto aos lados. O triângulo, o primeiro triângulo que eu tenho aqui é o triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Ele tem 2 lados iguais. Né? O triângulo isósceles tem 2 lados iguais. O triângulo equilátero, ele tem o quê? Os 3 lados iguais. O isósceles, 2 lados iguais, e o triângulo equilátero, 3 lados iguais. Agora, você observa, se ele tem 2 lados iguais, ele vai ter 2 ângulos iguais. Ele vai ter 2 ângulos iguais. E aqui, se ele tem os 3 lados iguais, ele vai ter os 3 ângulos iguais. Mudando aqui a minha página, bonitinho, eu tenho o triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Ele tem os 3 lados diferentes. O que quer dizer isso? Cada lado dele tem uma medida. Também, cada ângulo dele vai ter um valor, vai ter uma medida. Então, 3 ângulos diferentes. Tá? Então, esses são os triângulos quanto aos lados. Também aproveitei e falei aqui sobre os ângulos. Agora, classificação quanto aos ângulos. Existe o triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo. O triângulo acutângulo, os 3 ângulos dele, ele tem os 3 ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Ângulos agudos
ângulo agudo, ele é menor do que um ângulo agudo, vou fazer o ângulo aqui pelo alfa, ele é menor do que 90 graus. Então, ele vai de 0 até 90, nunca podendo ser 90. Então, triângulo acutângulo, os três ângulos aqui, ó, tem de ser menor do que 90 graus, porque se eu somar eles têm de dar 180, por exemplo. Isso aqui vale 60, aqui vale 60, aqui vale 60, que dá 180 graus. Lembrando que tem que dar 180. Eu já tenho aqui, ó, triângulo retângulo. Triângulo retângulo é simples. Você vai observar aqui nele, esse ponto aqui, ó. Um dos ângulos dele vai ter 90 graus, é igualzinho ao nosso esquadro aqui, ó. Todo o esquadro é um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui do triângulo retângulo tem 90 graus. Sempre vai ter esse símbolozinho aqui que representa o ângulo de 90 graus. E os outros ângulos vão ser agudos, tá? Então, o triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus. Não é até, é de. Um ângulo dele obrigatoriamente vai ter 90 graus. Já o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? O ângulo obtuso, ele está entre 90, ele é maior do que 90 e menor do que 180 graus. Então, o triângulo obtusângulo, ele vai ter um ângulo que ele vai ser maior do que 90 e menor do que 180. E os outros dois ângulos dele vão ser ângulos agudos. Então, triângulo obtusângulos, ele tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Esse aqui é o triângulo obtusângulo. Se observa, pegou a palavra obtuso e juntou com a palavra ângulo. Aqui, triângulo acutângulo. Não é bem o agudo, né? Porque seria agudângulo, então se puser acutângulo é um ângulo. Quer dizer que é um triângulo que tem ângulos agudos, ou seja, os ângulos dele são menores do que 90. O retângulo é o mais simples, ele tem obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. Tá? Então, tá aí uma breve explicação sobre triângulos, espero que tenha ajudado vocês. Dê um like no canal aí, curtam, divulguem com os amigos. Obrigadão, até o próximo vídeo.